O Livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais, capítulo 10 da Lei de Liberdade. O tema que estamos estudando é fatalidade. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para o estudo de mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Eu sou Luísa e fico feliz em tê-los aqui para estudarmos juntos a questão de número 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? É a questão que Kardec coloca e os espíritos respondem. São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderia libertar-se de semelhante jugo. Por que, então, se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isto dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns, em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Miramês, na obra Filosofia Espírita, no volume 17, comenta essa questão nos dizendo que os costumes sociais dos homens foram feitos pelos próprios homens, por aquiescência de Deus, porque as leis sociais são transitórias e as leis de Deus são eternas como Ele. Então, é dado aos seus filhos fazer as suas próprias leis de acordo com a evolução humana. Não poderiam as almas revestidas do fluido da carne compreender de imediato as leis de Deus na sua profundidade e praticá-las. A verdade chega às criaturas na gradação que elas possam suportar. Essa é, pois, a justiça. Como exigir das crianças a compreensão dos adultos? Os costumes sociais que se notam no mundo e que se expressam diferentemente em cada país constituem disciplina que seu povo suporta. Se não existissem eles, ficaria a humanidade sem freio, o que corresponde a uma calamidade. As leis humanas sempre têm algo das divinas. Quem tiver a curiosidade de verificar, notará certa analogia aqui e ali, como princípio de educação para a humanidade. Deus não desampara a ninguém e usa de todos os recursos para a paz de todos os seus filhos. Enquanto estamos sem rumo, sofremos as consequências dos desvios, e isso é um aprendizado para todos nós. João anotou no capítulo 3, versículo 20: Porquanto todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não veio para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. As próprias leis humanas são avisos de Deus para que os homens se afastem do mal, para que não sejam arguidas as suas obras do mal. Em tudo podes notar o chamamento da alma para o bem, mas é preciso ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. Para tanto, necessária se faz a maturidade do espírito, e essa maturidade verte, como já falamos, das mãos de Deus pelos processos do tempo e do espaço. O homem obediente às leis humanas já está a caminho da sua paz interior
e depois passa a conhecer melhor as leis imutáveis de Deus. São os homens que fazem as suas próprias leis, bem o sabes, mas tudo inspirado pelos benfeitores da eternidade, porque, diz o apóstolo, tudo vem do Senhor. Ainda somos carentes de disciplina, de educação, para depois sentir o amor e vivê-lo. Somente o tempo nos mostra que deveremos amar a Deus em todas as coisas e sobre todas as coisas. O amor ao próximo é consequência do amor a Deus. O homem sente-se feliz em ter o livre-arbítrio de fazer as suas próprias leis, porque elas dão certo resultado e, com o tempo, passam a condicionar as almas vestidas de carne nos princípios do bem e no respeito aos outros. Temos direitos, mas nessa sequência aparecem deveres igualmente. Quem pratica o mal aborrece a luz, por ser ele contrário à verdade. No entanto, é caindo nas trevas que damos valor às claridades que vêm do Criador. Aos espíritas estão sendo mandadas mensagens para mostrar o valor da harmonia da mente, de maneira a criar a paz na intimidade do coração. O espírita não pode aborrecer a luz, por entender a verdade mais acentuada. Nós te pedimos para ler o Evangelho com mais atenção, meditar nesta obra maravilhosa, que de suas letras poderá sair a força divina, de modo a te fazer compreender e escolher os caminhos que deverão ser trilhados, escolher as sementes que deverão ser semeadas na vida. Deve ser tolerante com os irmãos menos avisados, disse Jesus. Eles não sabem o que fazem. Os que hoje encontraram a paz interior já foram, em outras épocas, atribulados. Ninguém se perde, pois todos são filhos de Deus. E todos, sem exceção, encontrarão a esperança para a conquista do céu interno, para que o céu exterior se apresente como expressão da divindade na consciência e no coração.